Bom, então, em termos de localização de parede, né? Eu já falei para vocês ali, mas vamos deixar aqui, né, escrito bonitinho para vocês. Quando eu tenho, né, um acometimento da artéria descendente anterior, eu vou ter um infarto anterior, porque pega toda a parede anterior do meu ventrículo esquerdo. Quando eu tenho acometimento da artéria circunflexa, eu posso ter um infarto lateral ou dorsal, porque a circunflexa pega a parede lateral do ventrículo esquerdo e a Sim. parede dorsal. Quando eu tenho um infarto da artéria coronária direita, em 80% das vezes, é ela que vai ser a responsável por um infarto na região posterior, Uhum. ok? Mas, em alguns casos, como eu expliquei para vocês, às vezes a circunflexa é que vai ser a dominante, que vai emitir a descendente posterior. Então, ela, que em 20% dos casos, pode dar um infarto inferior. Eu vou ensinar vocês mais para frente a diferenciarem pelo eletro se o infarto inferior foi quem foi a responsável? Foi a artéria circunflexa ou foi a artéria coronária direita? Legal. E a artéria coronária direita é a grande responsável pelo meu infarto de ventrículo direito, tá certo? Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui é só para vocês entenderem as derivações, né? V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Que são as minhas derivações aqui pré-cordiais, né? Por isso que a gente fala, né? Que V1, V2, V3 vem mais, né? É o que ele está mostrando aqui. Quando eu tenho acometimento de V1, V2 e V3, é mais anteroseptal. Quando eu tenho acometimento de V1, V2, V3, V4, até V5 e V6 é mais a parede anterior. Uhum. Quando eu tenho V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, a gente, né, a gente tem um acordo de realmente denominar como anterior extenso. Isso é Tá. a localização do supra, tá? Que eu tô falando para vocês. E se eu tiver um supra de V7, V8 ou V9, é um infarto com supra de parede dorsal, onde a responsável é a artéria circunflexa, tá? Só volta, Então, por favor, doutora, que eu quero mostrar um negócio pro pessoal. Quando eu era estudante, né, quando eu comecei a fazer estágio na emergência cardiológica, dos livros eu só sabia que existia a V1, a V6, D2, D3, AVL, AVR, né, AVF. Mas saiba, se você ainda não foi informado disso, eu acho importante falar que existem as derivações posteriores, né? Que é V7, V8, que é só você colocar eletrodos ali mais para as costas do paciente, né? E aí você tem isso, uma visão na parede posterior. E também existem as derivações V3R, V4R. Tem V1R, V1R, V2R, V3R. É como você colocasse o eletro para o lado direito do paciente. É a mesma coisa. Sendo, exato. sendo que aí você faz aquele mesmo caminho aqui, ó, que esse bonequinho tá, o V1, o V2, o V3, você faz ao contrário, você faz para o lado direito. E aí você está fazendo o eletrocardiograma do coração direito. E quais são os mais importantes? São esses, ó, V3R, V4R. Então aí você triou todo o coração. Você consegue mostrar para qualquer pessoa todas as áreas do coração. E aí ser super específico. Tá muito bom Isso, esse slide. isso. É exatamente isso que a gente faz mesmo, Thiago. Eu vou explicar mais na frente qual é a indicação de você pedir essas derivações a mais, né? Legal. Que é o V3R e o V4R e o V7, V8 e V9, né? Que não apareceu aqui na figura. Bom, Uhum. quais são essas indicações? Normalmente é quando você tem infarto inferior, porque aí é a artéria coronária direita.
né? Então, quando você tem um supra de D2, D3 e AVF, que configura um infarto inferior, quem é a responsável? É a artéria coronária direita. Uhum. Então, você precisa, a artéria coronária direita é a grande responsável pela irrigação do ventrículo direito. Então, você precisa fazer V3R e V4R para descartar que não tenha associado o infarto de ventrículo direito. E Uhum. você também deve fazer V7, V8 e V9 para descartar que não tenha tido acometimento também da parede dorsal, tá certo? Então a gente sempre faz. Então, Ok. como o Thiago explicou, como que a gente faz o V3R e o V4R? É simplesmente a gente pega essas duas derivações aqui, onde tem localizado V3R e V4R, e coloca diametralmente oposto, do lado, né, do hemitórax direito. Na mesma posição onde está V3, você coloca diametralmente oposto, né, mesmo no mesmo espaço, do lado direito, ok? E Uhum. para fazer V7, V8 e V9, você segue a linha depois de V6, né? Então você vai Sim. ver que vai ficar depois da linha hemiclavicular posterior e vai caminhando para o dorso do paciente, justamente para a gente poder caracterizar a parede dorsal. É só seguir a linha aqui. Mas aí, até dúvida minha mesmo. Qual é o eletrodo que coloca lá para V7, V8, V9? Normalmente o que você faz é tirar V1, V2 e V3. Ah, legal. Aí o Tira V1, V1, V2, V2 e V3? V3 e você segue V7, V8 e V9. Sim. Ah, digamos que é a primeira vez que você está fazendo, ó, se você quiser fazer a derivação para o lado direito, aí você vai fazer a mesma coisa aqui, só que para o lado direito. Então, se Isso. você prestar atenção, o V2 seria o V1R. O V2 seria um V1R, porque você vai começar aqui, né? O V1 aqui, ó, seria o V2R, fazendo uma Mas a gente associação. só utiliza o V3R e o V4R. Então, Então, exato. exato. Perfeito. E digamos que é a primeira vez que eu vou fazer, né? Aí eu vou imaginando ali, onde é que está o V2 aqui, ó, vai ser um V1R. E onde é que está o V1? Vai ser o V2R. E aí eu coloco aqui logo do lado do V1, que é o V2R, o V3R e o V4R. E aqui o V5R, o V6R. É a mesma coisinha, só que pro lado direito. Exato. Perfeito, exatamente. É isso mesmo. Show. Então, vamos localizar, né, gente? Então, se eu tiver um supra em V1, V2, V3, V4, é um infarto com supra anteroceptal. Se eu tiver um supra de V1 a V6, é um infarto anterior. Se eu tiver um supra de V1 a V6 mais D1 e AVL, que são as derivações que vêm parede lateral alta, significa que pegou toda a parede anterior e ainda pegou um pouco da parede lateral alta, ou seja, é um infarto anterior extenso. Se eu pego só D1 e AVL, é um infarto de parede lateral alta. O Se eu L pego já diz, né? A dica já tá no próprio. Eu lembro isso, L lateral. E o D1 parece um L também, né? O 1, isso, o algarismo romano parece um L. Então, um com L lateral. boa. E se eu pegar V5 e V6, é lateral baixa, tá? Parede inferior é se eu tiver, eu vou ter um infarto com supra de parede inferior, se eu tiver um supra de D2, D3 e AVF, tá? Se eu tiver um supra de V7, V8 e V9, é um infarto com supra de parede dorsal. E se Uhum. eu tiver um supra de V3R ou V4R, é um infarto de ventrículo direito. Agora eu vou dar a dica do pulo do gato aqui para vocês, Oh, gente. boa. Lembrem-se que eu expliquei para vocês que para que seja considerado supra, eu preciso ter uma elevação maior do que 1 milímetro em duas derivações contíguas. Por exemplo, um supra de parede inferior é um supra maior do que 1 milímetro em D2 e D3, pelo menos, Tá. tá? Quando a gente fala de de parede dorsal, eu só preciso ter um supra de 0,5 milímetros. Por que que eu estou dizendo que isso é o pulo do gato? Porque eu canso de receber caso de paciente, de médico ou né, ou de paciente que fala, nossa, mas eu tava com uma dor típica, ou uma médica já falou isso para mim. Cara, eu tô mandando esse caso aqui que o paciente tá com dor típica, mas no eletro não tem supra. Aí eu falei, faz V7, V8 e V9, né? Porque a Uhum. artéria traiçoeira é a circunflexa. Ela é a nossa artéria traiçoeira. E é ela que vê parede dorsal, que não Tá. aparece no eletro normal de 12 derivações. Ele só vai aparecer se você fizer V7, V8 e V9.
Aí eu mandei ela fazer o eletro e tinha um supra de 0,5 milímetros. E eu falei para ela, isso é supra de parede dorsal, você precisa trombolizar. Ela não tinha hemodinâmica no local. E ela falou para mim, eu não vou trombolizar, pelo amor de Deus, é 0,5 milímetros, é muito pequeno. Ela desconhecia o critério, Não entendeu? assistiu sua aula. Hã? Não assistiu sua aula. Não assistiu a aula, entendeu? Então, Então, assim, quando se fala de parede dorsal, o supra positivo é considerado acima de 0,5 milímetros, tá certo? Fiquem atentos para isso, para não deixar passar um supra de artéria circunflexa. muito bom. Eu acho que como tá mais perto ali, né? Isso. Lembre-se que a parede dorsal, ela fica um pouco mais distal do coração. Quem é que está ali de frente com o gradil costal? É o ventrículo direito. Uhum. Aí vem o septo, depois o ápice do ventrículo esquerdo, ou seja, a dorsal é muito distante. Então, para ela, basta 0,5 milímetros, Ótimo. ok? E lembrem-se que parede dorsal é sempre a artéria circunflexa, que é a artéria safada que engana muito médico por aí. Então, fiquem atentos para isso. Podemos falar também uma nomenclatura de infarto de parede posterior ou é melhor falar dorsal? Ou tanto Não, faz? posterior, quando a gente fala de parede inferior, realmente é a artéria coronária direita, em até 80% das vezes, que é aquele, né, supra de D2, D3 e AVF. Aí, hoje em dia, essa supra de V7, V8 e V9, a gente classifica como parede dorsal, para Ah, legal. Entendi. Não sabia, não. perfeito, Ótimo, ok? ótimo. Então, simbora treinar, minha gente. Agora eu já Vamos. dei toda a clínica para vocês, já expliquei direitinho, já ensinei vocês a localizar, então vamos embora, vamos treinar Vamos. agora. Então, aqui o que que vocês estão vendo? Eu tenho um supra de D2, né? Eu tenho um supra de V2, V3, V4, V5, V6, AVL e D1. Uhum. Vocês lembram que infarto é esse? É um infarto anterior extenso, onde quem é a artéria culpada é a artéria descendente anterior, ok? Uhum. Lembre-se que sempre que pegar de V1 a V6, mas pegou lateral alta também, é um anterior extenso, ok? E a culpada é a artéria descendente anterior. Até em D2 tem um negocinho ali, mas não tem nas contíguas, né? Não tem em Isso, e não é maior D3, do que 1 milímetro. Não chega a ser maior do que 1 milímetro, pouquinho, então a né? gente não conta, Ok. ok? Aqui, vocês têm um supra claramente em V1, V2, V3 e V4, Sim. né? Quando eu tenho supra de V1 a V4, vocês lembram que é o quê? Anteroseptal. Uhum. Pegou parte da parede anterior, mas só até o septo. E quem é Tá. a responsável é a artéria descendente anterior. Agora, aqui eu tenho o quê? Um supra de V4, V5, V6, né? Ou seja, que supra é esse, minha gente? Eu tenho um supra de V2 até V6, um pouquinho de D1 e AVL, ou seja, é um infarto também anterior extenso. Entendam que vai sempre variar, tá, gente? Não vai vir aquele supra bonito, Uhum. clássico em todos os eletros. Aprendam a ter um olhar mais discriminativo, né? Para não deixar passar um supra. O Uhum. fato de que eu tenho o Supra muito bonitão aqui no V1 não, né, não fala contra o Supra clássico aqui de V3, de V2, de V4, de V5 e de V6, tá bom? Então fiquem atentos para isso, tá certo? Ok. Também a responsável é a artéria descendente anterior. Aqui, o que que a gente vai ter, gente? Eu vou ter um supra de D2, D3 e AVF. Vocês estão visualizando isso? E Sim. vou ter um infra de D1 e AVL. Quem é a parede que olha para D2, D3 e AVF, minha gente? É a parede Inferior. inferior. Perfeito. Então, a parede inferior, ela em 80% dos casos, é irrigada por que a artéria que a gente conversou, a artéria coronária direita. E aí teremos que. E aí teremos que o quê? Tiago já antecipou aqui, né? A dica Sim. do pulo do gato, né, Tiago? Uhum. Sempre que você evidenciar um infarto inferior, você precisa fazer as derivações de ventrículo direito, que é V3R e V4R, e de parede dorsal, tá? Para não deixar passar um acometimento de parede dorsal, que seria V7, V8 e V9.
Em que outro cenário a gente precisa realizar V7, V8 e V9? Quando eu tenho infra de V1. Entendam que o V1, Uhum. ele é uma imagem espelho da minha parede dorsal. Então, às vezes, um infra de V1, ele significa um supra de V8 e V9. Então, além de pedir V7, V8 e V9, quando você tem um infarto de parede inferior, sempre que você tiver um paciente com dor torácica típica que tem um infra em V1, fiquem atentos que pode ser a imagem espelho de um supra em V8 ou V9. Ó, aqui, a gente pediu, né, naquele nosso paciente com infarto, com supra de D2, D3 e AVF, a gente foi lá, foi esperto, e pediu V4 e V3R. E eu tenho supra, né, de V4 e V3R. Então, eu tenho um acometimento também de ventrículo direito. E, além disso, né, aqui no V7 e V8, eu também tenho supra. Então, eu tenho um acometimento de parede inferior, ventrículo direito e parede dorsal. É um infarto gigantesco, né? E isso muda, né, a como você vai conduzir esse paciente. Como você vai conduzir um paciente com infarto inferior é totalmente diferente de como você vai conduzir um paciente com infarto inferior mais ventrículo direito. A hemodinâmica do paciente é diferente, tá? Ambos, né, com supra vão precisar ser reperfundidos, mas o acompanhamento hemodinâmico desse paciente é diferente. Uhum. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem o quê? Tem um infra de V1, V2, V3. E tem o supra de V6, D2, D3 e AVF. Então vamos por partes. Se eu tenho supra de D2, D3 e AVF, eu tenho um infarto Inferior. inferior. Perfeito. Se eu tenho supra de V5 e V6, eu peguei também a parede lateral. Então, eu posso denominar um infarto inferolateral. Ok? Uhum. Só que, além disso, minha gente, eu tenho um infra de V1, V2 e V3. O que, que eu acabei de explicar para vocês? Que, às vezes, um infra em V1, V2 ou V3 pode ser simplesmente o quê? A imagem em espelho, né? Então, um infra pode ser uma imagem espelho de um supra em V8 e V9. Então, na verdade, aqui, a denominação correta seria um infarto ínfero-látero dorsal, onde a responsável é a artéria circunflexa. Uhum. E como é que eu vou diferenciar a artéria culpada no infarto inferior, né? Quando eu tenho, né, lembra que eu expliquei para vocês que no infarto inferior, 80% das vezes é a coronária direita, mas como é que no eletro eu consigo fazer essa diferenciação? Se o supra de D3 for maior que o supra de D2 e eu tiver um infra de D1 e AVL, é mais sugestivo de coronária direita. Se eu tiver um supra de D2 maior que o supra de D3, com supra de V5, V6, D1 e AVL e supra de parede dorsal, é mais sugestivo de circunflexo. Vamos ver isso na prática. Olha aqui. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho supra de D2, D3 e AVF, mas o É. supra de D3 é maior que o supra de D2 e Uhum. está associado a um infra de D1 e AVL. Ou seja, isso é um infarto com supra inferior, onde provavelmente a artéria acometida é a artéria coronária direita, tá? Supra de D2, D3 de AVL, F, que é inferior, com Isso. o infra da parede lateral, digamos assim, que é D1 e AVL, né? Da parede lateral alta. Perfeito. E Beleza. o supra de D3 é maior que o supra de D2. Isso Tá, sugere acometimento de coronária direita. ok. Quando eu tenho um supra de parede inferior, onde o supra de D2 é maior que o supra de D3, e eu tenho, além disso, supra de V5, V6, D1 e AVL, aqui a AVL não está muito típico, Não. mas D1, D1, isso sugere o quê? Um infarto ínfero, né, lateral, causado por artéria circunflexa. Ok? Então, aqui eu tenho um infarto inferolateral, onde a causa foi, né, provável artéria culpada e artéria circunflexa, porque o supra de D2 é maior que o supra de D3, e além disso eu tenho supra de V5 e V6 associado, e D1. Ok. Aqui eu vou ter o quê, minha gente? Aqui eu tenho supra de D2, D3 e AVF, e tenho infra de D1 e AVL. Que Uhum. artéria é essa, minha gente?
só pode ser um infarto inferior causado pela artéria coronária direita, porque eu tenho supra de D3 maior do que o supra de D2 e ainda tenho infra de D1 e AVL associado. Então, um infarto inferior, onde provavelmente a artéria acometida é a artéria coronária direita. Tá. Pegaram isso? Sim. Só uma observação, doutora. Diga. Eu lembro que existem pacientes que têm digamos assim, um leve supra ali, V2, V3, né? E de vez em quando a gente recebe, geralmente é um paciente jovem que não tem muito perfil, né? Isso. Então, Normalmente é um paciente jovem que não tem muito perfil e varia muito com a idade. Então, assim, se o paciente tem menos de 40 anos, ele precisa até ter mais do que 2,5 de supra. Então, o critério de supra é maior, porque você pode ter esse supra, né? Mas é totalmente fisiológico no paciente jovem, homem, principalmente.